Seja bem-vindo. É correto afirmar que a competência do Estado é residual? Para esclarecer a essa dúvida, acompanhe a aula do professor Márcio Gil, que começa agora. São muitos detalhes, por isso aproveite cada segundo. Até mais. Bom, amigos, estamos de volta, tratando aqui das competências constitucionais da União. Quer dizer, da União já foi, agora estamos aqui nas competências do Estado-membro. A gente começou a falar da competência legislativa concorrente. E agora a gente dá sequência nas competências do Estado-membro. A União foi que mais sugou tempo da gente, porque, de fato, ela é mais exaustiva. E o Estado-membro tem ali, vai nos sugar menos, tanto o Estado-membro quanto o Distrito Federal e os municípios. Vamos bem rapidinho aqui, para a gente poder dar sequência. Amigos, em relação aos Estados-membros, eu tenho aqui a seguinte, a regra é que a competência dos Estados-membros, ela é uma competência residual. Ela é uma competência residual ou também chamada de reservada. Ela é uma competência residual, também chamada de reservada. Bom, por que residual? Porque, adotando lá o critério da enumeração de poderes expressos, enumerados, a nossa Constituição determinou o que cabe à União, determinou o que cabe à União no 21 e 22, como nós já vimos, determinou o que cabe aos municípios, lá no artigo 30, que nós ainda vamos passar por ele. E aí, amigos, quando eu me deparo com a competência estadual, lá no artigo 25 da Constituição, parágrafo 1º, o que fica estabelecido é o seguinte, são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. O que significa isso? Não lhes sejam vedadas por essa Constituição. É simples. Aquilo que está dito que é de outro, está proibido para o Estado. Aquilo que está dito que é da União, do município, está proibido para o Estado. Então, quer dizer, para o Estado sobe o resíduo daquilo que já não tem dono, daquilo que já não está definido. É chamado também de reservada por causa da previsão que nós acabamos de ler aí, que diz que são reservadas aos Estados-membros, ok? Mas residual ou reservada. É até conflitante, né? A doutrina chama de residual e a Constituição chamou de reservada. Mas você já entendeu o sentido. Está reservada a ele aquilo que não é dos outros. Então, quer dizer, o que não é dos outros é resíduo para o Estado. Ok, amigos? Vamos lá. Então, via de regra, a competência do Estado é essa, residual. É uma competência residual ou reservada, tanto no aspecto legislativo, quanto no aspecto administrativo. Nos dois aspectos eu tenho ali uma competência residual. A pergunta, talvez, que fica aqui é o seguinte. O Estado teria alguma competência expressa? Bom, antes de a gente enfrentar essa questão, lembre-se, primeiro, o Estado ele tem competência, ele faz parte da competência comum. Porque lembra, a competência comum do 23 é de todos os entes. O Estado também tem competência o quê? Concorrente. Ok? Mas quando eu pergunto ali se ele tem uma competência expressa, eu estou perguntando uma competência só dele. Uma competência a ele exclusiva do Estado. Essa seria a pergunta. Se tem uma competência apenas do Estado. Ok, queridos? Amigos, presta atenção. A regra é que a competência dele é o quê? Residual ou reservada. Por exceção, o Estado tem sim algumas competências expressas, indicadas na Constituição. Uma dessas competências é a que está lá no artigo 25 caput, que vai dizer o seguinte, que os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Qual competência que está aí, queridos? É a competência para a auto-organização do Distrito Federal. É a competência para o o Estado-membro, desculpa, não é distrito. É a competência para o Estado-membro se auto-organizar, estabelecendo a sua própria o quê? Constituição. Então, essa é uma competência expressa. A segunda competência expressa do Estado que nós vamos encontrar, ela está no parágrafo 2º desse mesmo 25, que vai dizer o seguinte, cabe ao Estado explorar diretamente ou mediante concessão
os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Amigos, a exploração do gás canalizado pelo Estado-membro é uma competência o quê? Expressa. É uma competência definida expressamente para o Estado-membro, caindo na exceção à regra de que a competência do Estado é sempre residual ou reservada. Próxima exceção. Criação de regiões metropolitanas, 25, parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões construídas por agrupamentos de municípios limítrofes para entregar a organização, planejamento, execução de funções públicas de interesse comum. Enfim, parágrafo 3º, aglomerações, microrregiões, também excepciona a competência residual ou reservada. E por fim, queridos, não podemos esquecer da previsão do artigo 18, parágrafo 4º, que é a previsão de criação de novos municípios, que já foi abordado com vocês. E essa previsão de criação de novos municípios está no parágrafo 4º do artigo 18, que diz que o novo município será criado por lei estadual. Claro, lembrando sempre que só pode haver criação depois que foi editada a lei complementar federal. Mas a lei que cria o município é uma lei estadual. Isso está expressamente e só para o Estado definido isso. Trata de uma competência, então, o quê? Expressa, enumerada do Estado. Agora, isso, amigos, é a exceção... e não esqueçam daquela situação que eu já falei para vocês. Em caso de dupla vacância dos cargos do Executivo, o Supremo disse que o Estado pode legislar aquela, analogamente à União, aquela lei prevista no parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição. Já falamos disso lá atrás, ok? Agora, queridos, presta atenção. A regra, então, é que a competência do Estado é residual. A regra é que a competência do Estado seja residual. Por exceção, o Estado terá competências enumeradas. Importante, então, nós percebemos aqui uma questão, que, salvo engano, foi questão da prova da Magistratura Federal. Colocou o seguinte, ó. Considerando a repartição de competências previstas na Constituição da República de 88, assinale a alternativa incorreta. Então, quer dizer, é para você marcar a errada, tá? Vamos lá, letra A. Vamos ver se essa letra A está certa ou está errada. No âmbito da competência legislativa privativa da União, a delegação de competência para os Estados-membros é mera faculdade do legislador federal, não sendo obrigatória nem na hipótese de inércia do Congresso Nacional. Você já estudou isso comigo, amigos. Você sabe que a delegação de competência do parágrafo único do artigo 22, ali é uma faculdade, não tem obrigação nenhuma do legislador federal delegar isso aos Estados-membros, é uma mera faculdade. Consequentemente, se é uma mera faculdade, diante da inércia do Congresso Nacional, o Estado-membro não está autorizado a legislar. Lembra, só está autorizado a legislar diante da inércia quando se tratar de competência o quê? Concorrente. Parágrafo 3º do artigo 24, que nós já estudamos. Olha só, queridos. Então, essa daí está certa. Letra B. As competências comuns repartidas entre a União, competência comum é administrativa. Repartida entre União, Estados, Distrito Federal e municípios são competências materiais. Correto, por quê? Você já sabe o seguinte, que o artigo 23, ele elencou a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios expressamente dentre aqueles que têm a competência comum. E a competência comum é uma competência administrativa. A competência comum é uma competência administrativa. Para te dar uma força aqui para você gravar isso, pensa comigo aqui o seguinte. Competência comum, administrativa ou, nós falamos, material, não é verdade? Fácil, amiguinho, ó, competência comum, vamos aproveitar o último M e botar aqui um que? Material, que você já sabe que significa o quê? Executiva ou administrativa. Ok? Concorrente, legislativa, comum, material. Lembra? Não falamos naquele momento, mas estamos falando agora. Olha só, então continuando aqui nas nossas questões. Então a letra B está certa, porque a competência comum são competências materiais de todos os entes. Letra C. As competências legislativas estaduais são expressamente previstas no texto constitucional. Amigo, aqui você vai marcar pela regra. Qual que é a regra? A regra é que a competência do Estado é uma competência o quê? Residual. Se é uma competência residual, as questões fechadas vão te pedir pela regra.
ok? E aqui é a regra. A competência legislativa estadual são expressamente previstas no texto constitucional? Falso. Falso. Por quê? Porque a regra é que elas sejam o quê? Competências residuais ou reservadas, e não competências expressamente previstas, ok? Quando aparece aquelas situações em que a competência do Estado é expressamente prevista, a questão vai elencar. Então, por exemplo, compete ao Estado estabelecer através de lei região metropolitana. Aí você já sabe. Agora, as questões geralmente vão pela regra. E qual que é a regra? Que o Estado não tem competência, que a competência do Estado, perdão, legislativa é uma competência o quê? Residual. E letra D, só para a gente terminar, no âmbito da competência legislativa concorrente, a União limita-se a editar normas gerais. Queridos, isso aí está certo. É a previsão do parágrafo 1º do artigo 23, que diz que a União legisla apenas normas gerais no âmbito da competência legislativa concorrente. Ok? Queridos, sobra muito pouco para os estados legislarem, porque a grande maioria está enumerado para a União, o restinho vai para o município e para o estado. Então sobra pouca coisa. Uma das coisas que foi reconhecida aos estados, por exemplo, é em relação ao transporte intermunicipal. Porque o transporte interestadual já está definido para a União, é competência da União. O transporte municipal é interesse local, então é interesse do município. O artigo 30, inciso 1, diz que tudo que é interesse local é do município. Como não há nenhuma previsão de transporte intermunicipal, é resíduo, é o que sobra. É competência reconhecida pelo Supremo para o Estado membro. Ok? Amigos, dando sequência aqui, já vamos entrar agora naquele ente, que é o ente que muita gente esquece, muita gente não dá atenção, e por não dar atenção, ele derruba na prova, que é o Distrito Federal. Passamos agora à análise das competências do Distrito Federal. Primeira observação sobre o Distrito Federal é o seguinte: o Distrito Federal é um híbrido, para você poder entender. Ele não é nem um estado, também não é um município. Ele é Distrito Federal. O Distrito Federal, ele terá todas as competências do estado e do município. Por quê? Porque o Distrito Federal, ele não é dividido em municípios. O Distrito Federal é uma coisa só. É um ente federado, consequentemente dotado de autonomia, mas que não é subdividido em municípios. Isso fica muito claro para a gente, lá no artigo 32, quando trata do Distrito Federal, quando vai colocar o seguinte: o Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, rege por lei orgânica, votada em 2 turnos, tal. Ah, Márcio, peraí, mas o que é Brasília, então? Brasília está no Distrito Federal? Ceilândia? Gama? Aquele monte de cidade que tem lá. Presta atenção, queridos, presta atenção. São descentralizações administrativas, mas não são municípios, não são dotados de autonomia. E aquele tripé, qual tripé? Auto-organização, auto-legislação e auto-administração. Ok? Agora, não obstante isso, o artigo 18 da Constituição vai dizer, no parágrafo 1º, que a capital do Brasil é Brasília. Não obstante Brasília não seja um município em essência. Ok, amigos? Mas não confunda isso na hora da sua prova. Tá bom? Bom, falado aí da natureza jurídica do Distrito Federal, que é um ente sui generis, então esse híbrido entre Estado e município. O Distrito Federal não está dividido em municípios, acabamos de falar. O Distrito Federal, amigos, ele vai concentrar as competências estaduais e municipais. Tudo aquilo que compete ao Estado membro compete também ao Distrito Federal. E isso fica expressamente previsto também no artigo 32, no parágrafo 1º, quando ele fala: ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Ok? Amigos, presta atenção aqui no seguinte. O Distrito Federal, ele é organizado por uma lei orgânica distrital. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 980, o ministro Celso Mello, decidiu que a lei orgânica do Distrito Federal, ela tem status de Constituição estadual.
Então, tudo aquilo que se aplica à Constituição Estadual para controle de constitucionalidade e etc., se aplica à lei orgânica do Distrito Federal. Em relação... Tem um ponto aqui que é muito importante do Distrito Federal, que pode aparecer na tua prova, que é o seguinte. Anota essa pergunta. O que significa a autonomia? O que significa a autonomia parcialmente tutelada pela União? O que significa a autonomia parcialmente tutelada pela União do Distrito Federal? O que significa dizer que o Distrito Federal tem a sua autonomia parcialmente tutelada pela União? Quer saber? Me conta então daqui a pouco. Um abraço. Revise o material e aproveite o campo Minhas Anotações, que está posicionado logo aqui embaixo. Aproveite as facilidades e as dicas que o IOB Concursos oferece para ajudar nos seus estudos. Até a próxima!